Hudson Taylor, ele falou assim: muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração que nenhum poder. É que nem um casal uma vez chegou para a Vânia, estava eu e a Vânia, a gente era recém-casado, eles falavam assim, né? Olha, sem oração não tem boi, né? É engraçado o termo que usaram. Olha, não tem boi, não tem vaca, não tem arroz, feijão, não tem nada no prato, né? Realmente precisa orar, precisamos orar. E oração, antes de tudo, ele é um santo prazer. Não porque vamos passar uma hora aqui enfadonho, uma hora ali, Senhor, tenha misericórdia. Não, mas é um santo prazer de estar na presença de Deus, sentir e desfrutar da presença de Deus. E assim a gente vai vendo que uma hora é pouco. Por isso que Jesus falou assim para os discípulos: não pudesse vigiar comigo nem uma hora. Quer dizer, é enfadonho tanto ficar na presença do Pai que logo não quer pegar no sono. Tem outras palavras que Jesus ali quis dizer àqueles discípulos no Getsemani, minutos antes, horas antes de ser levado preso por uma corte. Percebeu que tem um a mais essa corte? Corte fala lá do rei e tudo mais, mas um só outro, mas com dois ossos significam 5 centúrias de soldado. Já imaginou 500 homens virem pegar um só? Será que 10 não davam conta? E é interessante que Jesus faz uma pergunta para ele: a quem os cais? Evangelho de João, confere quando chega em casa. Daí eles falaram assim: a Jesus o Nazareno. Daí ele fala assim: sou eu. Quando falou sou eu, imagina 500 homens caindo no chão. Tem igreja aí que as pessoas caem no chão, né? Mas não são todas. Ali 500 homens da corte caíram no chão. Que palavra poderosa, hein? Ele foi vítima, ele se entregou, porque algumas horas ou minutos antes ele falava que se o reino dele fosse desse mundo, ele poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos. O Império Romano tinha 12 legiões, e a 12ª legião, chamada Fulminata, ela era composta por 6.800 homens. Um só anjo matou 185 mil no exército inimigo. Você imagina 77, né? Quase 80 mil anjos. Eles acabavam com o planeta, mas ele se entregou. E eu muitas vezes, assim, na minha simplicidade, no meu modo de enxergar a coisa, estava lá nos altos céus, do trono da glória, Deus Pai, cercado pelos anjos. Em particular estavam ali os serafins, clamando, gritando: Santo, Santo, Santo. E nessa hora, talvez, quando aqueles homens começaram a maltratar Jesus, alguns anjos olhavam para o Pai, e o pensamento que devia estar na cabeça deles, porque são seres inteligentes: Pai, basta uma palavra pura para a gente acabar com essa. Mas o Pai tinha confiança no Filho, que o Filho ia ser fiel até a morte, e morte de cruz, porque ele já tinha se esvaziado, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens, porque não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, ser igual a Deus. E naquele momento em que os homens colocavam correntes e puxavam ele por aquele caminho até a casa de primeiro Anás, depois Caifás, em que batiam no rosto dele, e ele não reagia. Meus irmãos, que coisa tremenda! Ele podia ter falado: basta, Pai, eu sou Deus. Mas ele foi fiel até a morte, ele se vivenciava e morte de cruz. E é interessante que a Bíblia fala que aquele escrito de dívida que era nosso. Meus irmãos, pensem agora em cada um, pense em si. Eu cometi tanto pecado, e aquela cédula era contra mim.
Mas enquanto os homens falavam assim, se tu és filho de Deus, como você não é filho de Deus? Esse é meu filho amado, a quem me compraram. E não precisava provar nada a ninguém. Ele estava pegando essa célula e cravando na cruz. E quando ele falou na cruz, tanto ele está consumado. Ele desceu, segundo a Bíblia diz, as regiões inferiores. E ele venceu ali aquilo que tinha poder sobre a morte dos hebreus, a saber, o diabo. E diz que pela sua morte, quando viram o corpo dele, que já tinha o lado cortado pela lança romana, e jogou água, no final, ele já estava nas regiões inferiores. E lá estava Satanás, que tinha nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. No capítulo 1 de Apocalipse, João vê na ilha de Patmos Jesus glorificado. Já pensou você vendo? Os cabelos brancos como a neve, os olhos como chamas, olhos prescrutadores. Filhinho, se o nosso coração nos acusa, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas, os olhos que enxergam além do que o homem não consegue enxergar. Aleluia, glória a Deus. E ele toma as chaves da morte do inferno do diabo. E quando ele está naquela visão ali, o Cristo glorificado, ressurrecto, ele fala: João cai aos seus pés como morto. E ele fala: João, não tenha medo, não temas, porque eis que eu fui morto, mas vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as coisas. O que você precisa? Você precisa de libertação, ele te dá. Você precisa vencer o pecado, ele te dá. Você precisa de fé para caminhar, ele te dá. Você precisa de graça para vencer pessoas, situações, ele te dá. Aleluia. Estávamos conversando, daí a irmã Vera falou assim, me passou um milagre aqui que aconteceu no tempo do jejum e oração no mês passado. E eu tinha falado para ela, e ela ficou pensando, mês passado, uma mãe me procurou. E ela falou assim: a minha filha, ela saiu de casa e fazem dias que ela não vê mais. Olhe por ela, por favor. Começamos a orar. Quando a filha voltou para casa, ela voltou com o cabelo, ela tinha um cabelo comprido, ela voltou com o cabelo assim bem pequenininho, né? Daí ela chorando, falou: pastor, olha como minha filha voltou. Vamos orar. Continuamos orando. Depois ela mandou assim um retrato da filha dela, que a filha dela estava assim de terno, de gravata, de paletó, ela e uma outra moça. Irmãos, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, se prepara para a guerra, porque as coisas pioram. Eu tenho aprendido que Deus permite piorar para a gente perseverar, porque o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É o que diz lá no final do capítulo 10 de Hebreus, que depois vai entrar no capítulo 11 com os heróis e heroínas da fé que estão aqui. Fé, pela fé, vai lendo lá, capítulo 11, né? Pela fé. Mas Deus não é Deus mais dos mortos. Abraão morreu, Jacó morreu, Davi morreu, Rabi morreu. Deus é
Deus de Valdec, de Ana, de Roger, de Driele, de Dona Maria Aparecida, de Rogério, de irmã Elizabeth Correia, de irmã Jaqueline, nome bonito, né? Nome chique, né? Nome da primeira dama lá dos Estados Unidos. Quem? É nosso tempo, irmãos, de crer, de sermos valentes. E aquela irmã foi valente, continuamos orando. Daí teve uma reunião de oração na casa daquela irmã. E eram os dias, irmão Roger, do jejum e oração. O que aconteceu? O caminho endemoniado. Aquilo que estava atrás dela se revelou. Porque há uma casta que não sai senão por oração e jejum, é por isso que jejuamos. E aquela moça ficou assustada. O pecado não é brincadeira, irmãos. O pecado ele é gostoso, mas a consequência dele é terrível. E pelo pecado o demônio entra. Começamos dia 27, uma nova consagração de jejum. Por quê? Porque todos nós somos bonitinhos, santinhos. Minha esposa sabe, eu sou pecador. Preciso da oração de Deus. Preciso da graça de Deus. Entramos dia 27. Durante a semana passada, Deus fez uma grande maravilha. Sexta-feira, ela me manda uma mensagem: pastor, minha filha Camila voltou para Jesus. Eu achei isso lindo. Ela podia ter falado: minha filha Camila voltou para a igreja, mas a igreja não pode fazer nada por nós, irmãos. Mas Jesus pode. Louvado seja o nome de Jesus. Pois que vale a pena você orar, você jejuar, você crer. Amém? Essa foi só uma introdução, até para a gente sair daqui fortalecido. Porque o Espírito de Deus me diz, em cima desse ponto, onde são pregadas mensagens inspiradas por Deus, que nós somos os heróis que Deus quer ter nessa geração. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Abraão teve uma vida tremenda com Deus, mas eu creio que se nós vivemos tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para nós, em termos de fé e de Bíblia, nós vamos fazer obras, não nós, mas o Espírito de Deus através de nós, muito grandes. E muitos daqueles homens de Deus, quando estivermos sentados na mesa do reino, irão nos perguntar: como é que foi o seu tempo? Como é que foi naquela sua experiência da sua carreira? E nós vamos poder falar: foi Jesus. Fazendo com palavras aquilo que os 24 anciões fizeram com atitude, pegando a coroa da cabeça, recebida das mãos do Cordeiro de Deus Pai, e atiraram nos pés do Senhor, como quem diz: não fui eu, foi Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu queria agora que você levantasse um pouco e você louvasse ao Senhor. E você agradecesse a Deus por essa fé. Olhando a Bíblia, cada um de nós recebeu uma porção de fé. Cada um de nós recebeu um tantinho ou um tantão de fé. E a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Começa a agradecer ao Senhor por tudo que você está vivendo. Comece a dar glória a Deus. Comece a agradecer. Você pode agradecer pelo sabonete que você tem para tomar banho, pelo detergente para lavar a louça, e tanto de louça que você tem em casa. É sinal que Deus abençoa a tua despensa e você tem muito prato para lavar, porque tem muita comida para comer. Louvado seja Deus pela tua coberta, pela tua cama. Louva a Deus pelos teus familiares, filhos, netos, irmãos, esposa. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui está, Senhor Deus.
o fruto do teu penoso trabalho, Jesus, cada um desses irmãos e irmãs, glorificando o teu nome, te dando graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Continua conosco, fala conosco, nos ajuda, Senhor Deus, a estar na luz da tua presença, no nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. É importante você sempre se estimular com pensamentos bons, com pensamentos saudáveis. O nosso inimigo, ele sempre lança pensamentos maus. Deus não me perdoou. Eu sinto que eu não fui perdoado. Eu sinto que Deus não está comigo. Irmãos, não é por sentir, é pela fé. O sentir foi a causa do apóstolo Pedro ter afundado, porque ele creu, ele falou: Jesus, se é tu, ordena que eu vá ter contigo. E ele andou sobre o mar, mas ele sentiu o vento. Irmãos, quantos ventos se levantam contra a nossa vida, mas nós não podemos senti-lo a ponto de perder a fé. Temos que continuar andando sobre o mar, por mais impossível que seja, por mais que sejam pessoas e falem assim: que é isso? Você é louco, você é fanático, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O conselho que seguimos é o do Senhor, Salmo 1. E os maus pensamentos, disse Martinho Lutero. Quem ouviu já falar de Martinho Lutero? Martinho, né? Às vezes chamam Martinho. Ele era um frei agostiniano, católico, e ele era uma pessoa que ele se esforçava muito na religião. Irmãos, eu já me esforcei muito na religião. Sabe o que aconteceu comigo? Cansei. Não somos nós. Aquele, pois, que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Martinho Lutero, ele falou assim: olha, os maus pensamentos são como as aves do céu. Elas até podem voar sobre a nossa cabeça, mas elas não podem fazer ninhos. Que coisa tremenda, né? E muitas vezes o fazer ninho é a gente acalentar aquele pensamento. A gente vai dormir com aquele mau pensamento, a gente acorda com aquele mau pensamento, pensamento que nos leva à incredulidade, pensamento que nos leva a acreditar que não há saída, pensamentos que nos fazem crer que Deus está pouco se lixando conosco, pensamentos plantados por Satanás, essa é a verdade, e nós temos que rejeitar. Nós temos que falar: Satanás, pega todo esse mau pensamento, toda essa sujeira que tu quer lançar na minha mente, e sai daqui, em nome de Jesus. Porque Jeremias fala: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós espereis. Nós estamos estudando sobre aconselhamento, e disse o filósofo antigo daquela época de Jesus: médico, cure a ti mesmo. Está escrito lá nas Escrituras. O que significa? Quando vamos nos propor a aconselhar pessoas, precisamos nos certificar que o remédio serviu para nós. Precisamos falar de coisas que vivemos e experimentamos da parte do Senhor. Precisamos conhecer profundamente a Bíblia, saber manusear a Bíblia como um bom soldado disciplinado. Eu queria que nós abríssemos primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Essa é a segunda, na verdade, carta aos Coríntios. A primeira se perdeu,
na própria carta aos Coríntios diz isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. É o verso da saúde, né? O médico fala assim para ele, fala 33. 33. Quando eu era pequeno eu errava nas contas, falava 66. E o médico virou assim para mim e falou assim, fala 99, você não precisa falar mais duas vezes, né? 99, 33. Ok, o versículo 33, ele nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muito bem, meus queridos irmãos, quem é especializado em más conversações? Satanás. Satanás, ele vive atrás de ouvidos. Quem está perdido, ele nem se dá ao prazer. Mas se tem alguém que se aproxima de Deus e começa a incomodá-lo com o seu jejum, com a sua oração, com a sua sede de estar mais perto de Deus, ele vai começar a soprar no ouvido da pessoa. Muito bem. Mas pastor, onde que está isso na Bíblia? Certa ocasião Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem era ele, o profeta, vindo de Deus. Daí alguns discípulos falaram: olha, falam que tu és Elias, um dos profetas, Jeremias. Responderam a pergunta de Jesus. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, afoito, sanguíneo, tomou a palavra e disse: tu és o Mashiach, tu és o nobre, tu és o Filho de Deus, Ben Elohim. Coisa tremenda. Irmãos, aquilo não foi algo que ele aprendeu numa faculdade teológica, em livros, porque ele era analfabeto. Quem escrevia a carta dele era Silvano, está escrito na primeira carta lá. Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, foi o Pai que está no céu. Percebe? O ouvido dele ouviu a revelação do céu. Mas irmãos, não somos nada. É muito enganoso quando as pessoas muitas vezes batem no nosso ombro e falam assim: puxa, irmã Crislane, como a irmã ora bem, irmã Adriele, como a irmã toca bem, irmã Jaqueline, eu olho para a irmã assim, eu vejo os anjos de Deus. A gente é tão bobinho que a gente pensa que aquilo é perigosíssimo. Tanto é que nos costumes dos fariseus significa segregados, era eles se elogiarem. Perceba que no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai ter com Nicodemos à noite. A saudação de Nicodemos, ela é assim: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Um elogio. Qual foi a resposta de Jesus? Não, Nicodemos, bom é tudo, louvado seja o teu nome. Nicodemos, tu é demais, eu sou só aqui um. Jesus fala assim para ele: curto grosso, é necessário você não ser novo, porque é uma prática farisaica, e é enganoso, irmãos, quando nós recebemos tapinha nas costas, porque o inimigo ele vê tudo. Naquela hora era para Pedro falar: glória a Deus, porque não foi a carne e o sangue, nem ele próprio produziu aquilo, mas foi o Pai que está no céu. Jesus falou assim: mas não falem abertamente, porque convém que eu, o Filho do Homem, padeça na mão dos pecadores, seja crucificado, morra e ao terceiro dia ressuscite. Plano da salvação, percebeu? O que Pedrão fez?
Pedro era o cara que recebia as revelações, ele já achava que podia repreender Jesus. Diz o texto que ele repreendeu Jesus e falou assim: mestre, tenha compaixão de ti, que isso não aconteça. Se Jesus, mesmo sendo Deus, não tivesse se esvaziado, como diz Filipenses, ele ia cair de Satanás através de Pedro. Ah, é? Imagina, eu aqui faço tanto milagre, eu sou um ponta de vida. Eu vou deixar esse cambada de comedor de feijão e arroz me. Não é verdade? Ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Se referindo ao Espírito que falou ao ouvido de Pedro, percebe? Satanás pode falar no nosso ouvido, pode querer incutir coisas no nosso ouvido, pensamentos destrutivos. A nossa alma, ela é frágil. O nosso espírito está pronto para Deus. Nós vamos ter uma batalha a nível de pensamentos e sentimentos sempre. Aí a psique, aí a alma. Por isso, quando tiver um mau pensamento, repreende. Eu peço pelas misericórdias de Deus, repreende. Você não vai passar fome, você não vai passar vergonha, você não vai ser jogado na sarjeta, você não vai ter os teus filhos jogados lá. Você vai ter a vitória, porque graças a Deus que sempre nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos para o céu, nós vamos de glória em glória, por maiores que sejam as aflições dessa terra. Nós não podemos dar ouvido àquele que tinha o império sobre a morte e trazer todo o lixo da morte para a nossa mente, para o nosso ouvido, porque ele já foi vencido por Jesus. Bendito seja Deus. Aconselhamento bíblico é o tópico 3 de quem está com a apostila. Eu acho que eu estou com a apostila de alguém que a minha esposa perdeu. Vimos então o aconselhamento psicológico, que é o profissional. Vimos o integralista, né? E a semana passada falamos um pouco a respeito dessa onda perigosa de muitos pastores que viraram coaches, né? E enveredaram para uma mescla de mundanismo com Bíblia, numa doutrina, no ensino mundano, colocam textos bíblicos para fundamentar os seus erros teológicos. Devemos fugir desses, hein? Conheci pessoas que se deram muito mal, pessoas sinceras, indo para a direção do coaching. Hoje temos pessoas que fazem coaching aí, que falam que você vai ser cabeça e não cauda, que você tem que se revoltar com a condição que você está, o emprego que você está, se é escravo dele. Tem gente que nem emprego tem, não é mesmo? Irmãos, que coisa terrível a ingratidão. E a ingratidão, ela é fomentada por Satanás. Satanás sempre: puxa, está vendo o carro que você tem? Está vendo a esposa que você tem? Está vendo a esposa, os pais que você tem? E aquele pastor chinfrinho lá da sua igreja, você não vai lá para a bola não sei o quê, a bola de fogo, a bola de... Irmãos, a ingratidão é algo terrível. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Teve um vazamento lá no meu prédio, 5º andar. Daí nós quebramos não, arrumamos o nosso, pensando que era o nosso, desci no andar de baixo, estava tudo molhado. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Não é possível que de uma hora para outra. Daí, até que ia quebrar tudo lá, daí a gente vê assim, pingando, descendo água assim. Eu falei assim: olha, isso é contra a lei, não é, irmãos? Lei da física. Essa água está subindo, ela devia descer. Tinha vazamento em cima, você não é, claro. Daí chamamos lá, a síndica chamou a proprietária que mora em São Paulo, mas ela soltou os cães na síndica. Daí minha esposa
como a gente está sempre orando e todas essas coisas, tudo a gente leva a Deus na oração. Tem vazamento, a gente leva a Deus. A gente gosta que vai atrás do pedreiro também, né? A máquina quebrou, a gente ora, daí a gente vai para o Aguinaldo, daí o Aguinaldo manda o Cílio. Louvado seja Deus. Mas sempre a gente vai primeiro a Deus, a gente coloca. Daí a Wanda foi e falou assim: eu vou ligar lá para a proprietária. Falando com ela, Deus deu assim o dom da doçura, né? Para a esposa. É doce de pessoa. Daí a moça falou assim: não, eu vou aí sem falta, nem eu vou aí. Ficou preocupada também. Chegou, o apartamento estava todo molhado, assim, pingando. Ah, vamos então, eu amo o segundo, essa é o terceiro, vamos no quarto. O quarto, também não se tinha chave, daí o proprietário fala: chama o chaveiro, o quarto, abre, meu irmão, tudo acabado. Veio do quinto andar. Quinto, a origem. Depois você explica que nós só tem gente morando só lá. E só tinha nós morando lá e a gente ia ali ser ocupado de estragar o apartamento de baixo. Tanto é que estragou nossos carpetes, a parede vai estragar também, porque a água ela vai infiltrando, né? Ela vai encharcando, inclusive dependendo aí dos dias que vão se passando, pode até desabar o prédio, né? Porque vai ficando feio. Muito bem, mas em tudo da graça, porque até quando nós temos situações dessa, é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. É fácil. A gente fica com o caso para vir a mãe de urbana, filha. A gente fica chateado, vai dormir chateado. E eu dormia e orava: Senhor, dá um jeito nisso. E Deus deu. Mas em tudo na graça, porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. Tudo nós temos que ser gratos. Mas pastor, aí já é forçar a barra. Mas é a palavra de Deus que fala.